Bom dia! Hoje são 31 de outubro de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Universidade Católica Dom Bosco, em Mato Grosso. Veja a questão aí. Temos assim: das frases abaixo, a única inteiramente de acordo com as normas gramaticais é ... E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer que você encontre a única opção em que não haja erros de língua portuguesa. Não haja erros de língua portuguesa, entendeu? Você vai procurar a única opção cuja oração está correta gramaticalmente. Vamos lá, 1 minuto, depois eu volto. Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção em que não haja erros de língua portuguesa. Vejamos a opção A. Devem haver outras razões para ele ter desistido. Com certeza há um erro aqui gráfico. Aqui deveria ser outras, não é? Devem haver outras razões para ele ter desistido. Muito bem. Então veja essa locução verbal aí. Locução verbal porque 2 verbos aí. Devem haver. Locução verbal. Uma locução verbal é formada por um verbo auxiliar, que vem antes, e um verbo principal, que vem na forma nominal, ou em gerúndio, particípio ou
no infinitivo. E aí o verbo principal no infinitivo termina em R, não é isso? Devem haver uma locução verbal. Muito bem. Está correto isso aí? Devem haver outras razões? Claro que não. Claro que não. Quando você estiver diante do verbo haver, muito cuidado. Veja se esse verbo haver, se ele está no sentido de tempo e no sentido de existência, de existir. Então, diante do verbo haver, veja se ele traz aí a noção de tempo ou a noção de existir. Se ele estiver na noção de tempo ou de existir, ele é um verbo impessoal. Fica sempre no singular. Então veja aí. Devem haver outras razões. Esse verbo haver, ele está no sentido de existir, não é? Veja, ele está no sentido de existir. Eu posso substituí-lo, veja. Eu posso dizer assim, devem existir outras coisas. Olha aí. Então o verbo haver aí está no sentido de existir. No sentido de existir, ele é impessoal. Ele fica sempre no singular. Então veja, aí você tem a expressão outras razões. E aí o verbo haver, no sentido de existir. Ele fica sempre no singular. Ele é um verbo impessoal. E como ele aí é o verbo principal de uma locução verbal, esse verbo haver, sendo impessoal, ele transmite sua impessoalidade ao verbo auxiliar, que é o verbo aí devem. Entendeu? Então, no sentido de existir, o verbo haver fica no singular. E o verbo que estiver ao lado dele também fica no singular. Viu aí? Muito cuidado com o verbo haver. Então veja aí, haver, na opção A, é verbo impessoal, no sentido de existir. Ele transmite sua impessoalidade para o verbo auxiliar, devem aqui. Então veja bem, o correto aqui é o verbo auxiliar, devem ficar no singular. Entendeu? Porque o verbo haver é impessoal, sempre no singular. Então o correto, deve no singular. Deve haver outras razões para ele ter desistido. Pronto, correto. Porque o verbo haver é um verbo impessoal. Fica sempre no singular. Então o auxiliar também fica no singular. Deve haver, deve no singular. Deve haver outras razões. Seria o correto. A opção A não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção correta. Vamos lá. A opção B de bola. A apuração dos votos vai continuar até a madrugada. Aqui tudo correto. A apuração dos votos vai continuar até a madrugada. Não há erro algum aqui de língua portuguesa. A preposição até aqui, veja, até, depois dela, esse a aqui, que é o artigo definido de madrugada. Ou poderia aqui também haver crase. É admitida aqui a crase depois da preposição até. Poderia ser também com crase. A apuração dos votos vai continuar até a madrugada, com crase. Poderia ser também. E assim também está correto. Então a opção B de bola está correta. Não há erro algum aí de língua portuguesa. Logo, é a opção que a questão quer. A opção B. Só por aprendizagem, vejamos as outras opções. A opção C de casa traz assim: pode existir muitos problemas na diretoria da empresa. Veja aqui a locução verbal, pode existir. O verbo aqui é o verbo existir, é um verbo normal, concorda com o sujeito sempre. Então o verbo existir aqui é um verbo que faz parte de uma locução verbal. É o verbo principal, no infinitivo.
Agora aqui, veja, aqui está errado. Por quê? Porque o verbo existir não é um verbo impessoal, concorda sempre com o sujeito. Então o verbo existir é um verbo comum, é um verbo normal. Logo, você tem que ir o sujeito muitos problemas. Muitos problemas aqui no plural. Não é isso? Então o verbo deve ir para o plural. E aqui, na opção C, o verbo auxiliar está no singular. Aí está o erro. O correto aí, podem no plural, porque está se referindo a muitos problemas. Podem existir muitos problemas na diretoria da empresa. Muitos problemas podem existir na diretoria da empresa. Então você vê aí que a opção C traz o erro. Nessa locução verbal, o verbo auxiliar pode, deve ficar no plural, concordando com muitos problemas. É diferente da opção A, com o verbo haver. Na opção A, veja aí acima, já vimos isso. Na opção A, aí temos o correto deve haver, no singular. Deve, porque o verbo haver, ele é um verbo impessoal, no sentido de existir. Já o verbo existir é um verbo comum. Então, numa locução verbal, o verbo auxiliar, ele concorda com o sujeito. Aí, sujeito, muitos problemas. Então, aí o correto, podem existir. Então, a opção C não é a opção que a questão quer. Opção D, traz assim: vão fazer 3 meses que ela não o procura. Vão fazer 3 meses que ela não o procura. Veja aí a locução verbal, vão fazer. O verbo auxiliar, vão. O verbo principal, fazer, no infinitivo. Muito bem. Esse verbo fazer, cuidado também com ele. Esse verbo fazer, na acepção de tempo, que é o caso aí, fazer 3 meses, tempo, esse verbo fazer, ele também é um verbo impessoal. Ele fica sempre no singular. Entendeu? O verbo fazer no sentido de tempo. É o caso aí. Fazer 3 meses, tempo. Então o verbo fazer é um verbo impessoal. Fica sempre no singular. Como aí temos uma locução verbal, 2 verbos, não é isso? Vão fazer. Então o verbo fazer no sentido de tempo, ele transmite também sua impessoalidade para o verbo auxiliar, vão, que é o verbo ir. Então, ele transmite sua impessoalidade para o verbo auxiliar. Então, o verbo auxiliar fica obrigatoriamente no singular. O correto aqui, vai fazer no singular. Vai fazer 3 meses. Vai fazer 3 meses. O correto aqui. Por que vai no singular? Porque o verbo fazer aqui está no sentido de tempo, na acepção de tempo. É impessoal e ele transmite sua impessoalidade para o verbo auxiliar. Então aqui, singular. O correto. Vai fazer 3 meses que ela não o procura. Entendeu aí? E aí está o erro na opção D. Colocou aí no plural, vão, não. Não. Nessa locução verbal, é vai no singular, porque o verbo fazer no sentido de tempo aí. Se não fosse isso, seria plural. Vejamos a opção E. Está escrito assim: houveram surpresas na reunião de ontem. Houveram surpresas na reunião de ontem. Aí está presente também um erro de língua portuguesa. É o mesmo verbo haver. Então veja, houveram surpresas na reunião de ontem. Esse verbo aí, haver, houveram, você vê que ele está no sentido de existência. Eu diria assim, existiram surpresas na reunião de ontem. Então você vê facilmente que o verbo haver está no sentido de existir. No sentido de existir, ele é impessoal, fica sempre no singular. E aí está no plural. Viu aí? Cuidado com o verbo haver. O correto aí seria o quê?
no singular. O verbo haver aí, houvera surpresas na reunião de ontem. Houvera no singular, surpresas na reunião de ontem. Seria o correto. O verbo haver aí, houveram, está no sentido de existir. Logo, fica sempre no singular. Entendeu? Resumindo, a única opção correta aí é a opção B de bola, porque nela não há erro algum de língua portuguesa. Opção B de bola. A apuração dos votos vai continuar até a madrugada. Mais um vídeo e muito obrigado.